Olá, eu sou Pedro, integrante do PET Elétrica UFBA, e hoje em nossas videoaulas vamos fazer um vídeo focado num tópico muito importante para as matérias práticas do nosso curso de Engenharia Elétrica, os instrumentos laboratoriais. Assim, apresentaremos sobre um equipamento de medição muito utilizado nos laboratórios e muito importante para a análise de um circuito, o osciloscópio. Um osciloscópio é um instrumento utilizado para visualizar e analisar sinais elétricos. Ele possui uma tela de exibição, onde as formas de onda dos sinais são apresentadas graficamente e diversos controles permitem ajustar configurações como escala de tempo e tensão. Ele tem a capacidade de medir parâmetros elétricos, analisar sinais e diagnosticar circuitos, e eles são fundamentais em áreas como eletrônica e telecomunicações. Os osciloscópios apresentam diversos controles, conectores e funções auxiliares, e aprender sobre eles se faz necessário para o uso correto do equipamento. Assim, a seguir, será feito um mapeamento das principais funcionalidades do osciloscópio Tektronix TDS 2022C, provavelmente o mesmo que você encontrará no laboratório do Departamento de Engenharia Elétrica, aqui da Escola Politécnica da UFBA. Primeiramente, vamos aprender a inicializar o seu osciloscópio. O botão On-Off se encontra na parte superior do seu equipamento. Feito isso, vamos nos familiarizar com o painel frontal de operação. Podemos perceber que o osciloscópio apresenta suas funções básicas de maneira muito intuitiva. Abaixo, é possível detectar os dois canais de entrada, 1 e 2, no caso desse osciloscópio, áreas de controle vertical, horizontal e de trigger, que iremos comentar um pouco mais tarde, em que podemos regular na tela os parâmetros do sinal recebido. Essas são as funcionalidades que inicialmente você mais utilizará no seu osciloscópio. Contudo, antes de iniciar a explicação sobre as diversas funções entregues pelo osciloscópio, comentaremos um pouco sobre uma essencial peça desse aparelho, as pontas de prova. Elas são utilizadas para transferir um sinal de um dispositivo analisado para o aparelho de medição. Como, por exemplo, numa fonte a gente utiliza os dois jacarezinhos para ligar ela ao circuito, ligar o circuito, na ponta de prova a gente utiliza esses dois canais para serem ligados no circuito e esse canal aqui será ligado no próprio osciloscópio para a passagem da informação. Existem muitos tipos diferentes de pontos de prova, sendo elas passivas, ativas, diferenciais e de correntes. Contudo, a mais comumente utilizada, inclusive essa aqui, é a chamada ponta de prova passiva 10x1 divisora de tensão, que é responsável por reduzir a amplitude do sinal fornecido na entrada BNC do osciloscópio por um fator de 10. A redução de um sinal por um fator de 10 significa que a amplitude do sinal que chega ao osciloscópio é 10 vezes menor do que a amplitude original do sinal medido na ponta de prova. Isso é feito para permitir que o osciloscópio meça sinais de maiores amplitudes, sem sobrecarregar o equipamento, por exemplo, se você estiver medindo um sinal de 100 volts, com a ponta de prova 10x1. O osciloscópio receberá um sinal de 10 volts. Essa redução ajuda a proteger o osciloscópio e a aumentar a faixa de sinais que ele pode medir. A maioria das pontas de prova consiste em uma cabeça de ponta de prova, um medidor ou dois cabos flexíveis e um conector BNC que vai se encaixar na entrada do osciloscópio. A cabeça permite segurar a ponta de prova enquanto se conecta a extremidade ao ponto de teste. Geralmente, essa extremidade da ponta de prova tem um gancho associado com a mola que permite conectá-la ao ponto que queremos medir. As pontas de prova devem ser ligadas aos canais de entrada do osciloscópio, como a gente fez agora, normalmente identificadas como CH1 e CH2, Channel 1 e Channel 2, para um osciloscópio de duas entradas, como é o nosso caso. Devemos nos basear nesse nome para fazer as medições necessárias com o equipamento. Assim, podemos analisar até dois sinais distintos por uma vez no osciloscópio. Antes de utilizá-las na fonte do sinal que será analisado, as pontas de prova podem ser testadas com um sinal pré-definido de tensão e frequência fornecidos em terminais do próprio osciloscópio. Como a gente pode ver aqui, está bem pequenininho, mas a gente tem um sinal de 5 volts e aqui é o nosso terra. Assim, analisando os resultados dessa medição, podemos concluir se é necessário ou não realizar a troca ou compensação das pontas de prova antes da sua utilização. Aqui, como a gente tem uma saída fixa, a gente consegue analisar direitinho a resposta das pontas de prova do osciloscópio e ver se a gente vai ter problemas fazendo a medição ou não, né? Isso ajuda a gente bastante porque, por exemplo, quando a gente vai direto para um circuito, a gente pode ter o problema de
A gente pode ter o problema de achar que é um problema no nosso circuito e, na verdade, ser um problema ligado às próprias pontas de prova do osciloscópio, que são equipamentos físicos e podem apresentar problemas também. A compensação da ponta de prova de um osciloscópio é uma etapa crucial para garantir a utilização adequada do instrumento, auxiliando na correção de erros de medição. Pontas de prova como a 10X apresentam capacitâncias internas que podem ser ajustadas para compensar as capacitâncias adicionadas pelo próprio osciloscópio, que podem afetar a precisão e linearidade das medições e o desempenho do circuito, especialmente em frequências muito altas. Para tal ajuste, é necessário ajustar o capacitor trimmer presente na ponta do osciloscópio, enquanto observa os parâmetros de referência, os sinais pré-definidos que a gente está medindo aqui do osciloscópio. O objetivo é que o sinal exibido tenha bordas de subida e descida rápidas e niveladas, sem muitas distorções, como a gente está observando aqui. Agora, voltando para as funcionalidades mais comuns do osciloscópio, controles vertical, horizontal e de trigger, vamos explicá-los um a um, entendendo como eles são utilizados corretamente quando recebem um sinal de entrada. Para isso, utilizaremos um circuito muito simples, que irá gerar um sinal de entrada que será medido e analisado com o osciloscópio. Esse é um circuito gerador de sinal utilizando um CI NE555, que será utilizado algumas vezes em trabalhos de laboratório. Ele é responsável por receber uma tensão de entrada e gerar um sinal de clock de saída. Para realizar a análise desse circuito, pegamos a ponta de prova do nosso osciloscópio, colocamos a conexão de aterramento no terra do nosso circuito, então vou estar conectando no terminal do LED que vai para o terra, e o gancho que faz a medição, agora que já temos o nosso referencial, no local de saída do CI. O CI tem saída nesse pino aqui ligado ao resistor, então eu vou conectar o ganchinho nessa saída aqui do resistor. Depois disso, selecionamos no osciloscópio qual sinal de entrada que está recebendo esse sinal. Como nossa ponta está ligada no canal 1, selecionaremos o canal 1 e a partir desse momento podemos visualizar o sinal e fazer os demais ajustes necessários nele. Primeiramente, vamos falar sobre os controles verticais, fundamentais para ajustar a visualização do sinal no eixo Y, referente à tensão. Além de permitir a configuração de como o sinal de entrada é mostrado na tela, os controles verticais possuem também alguns outros ajustes. Primeiro, sobre a seleção de canal. Aqui podemos ativar ou desativar o sinal que queremos que apareça. Podemos selecionar um dos canais apenas ou os dois, como eu mostro aqui nesse momento. Assim, conseguimos analisar um sinal de cada vez ou acionamos os dois e fazemos comparações necessárias que a gente queira. Outra configuração que a gente tem é a de escala, que é quando a gente consegue dividir essa gradezinha que mostra a nossa medição em volts por divisão. Então, esse botão ele permite realizar o ajuste da escala vertical do sinal, controlando quantos volts correspondem a cada divisão que existe na tela. Esse botão se mostra útil para você conseguir encaixar o sinal da forma que você quer visualizar, onde você quer visualizar na tela, e para que você consiga ver, por exemplo, um período inteiro, a amplitude toda do sinal. Por exemplo, eu vou fazer a alteração aqui, eu fiz uma diminuição, então são menos volts por divisão. Vocês podem ver que eu já não consigo visualizar o sinal por inteiro. Aqui, se eu diminuir, ele voltou aqui ao normal, que a gente estava olhando antes, e agora ficou bem menor. Agora falaremos um pouco sobre os controles horizontais, que permitem um ajuste da visualização do sinal ao longo do eixo horizontal, sendo necessários para visualizar a periodicidade da forma de onda analisada, como nesse caso aqui. Os controles horizontais possuem basicamente os seguintes ajustes: segundos por divisão, que é aqui em escala, como a gente fez com volt por divisão lá no outro caso. Posição horizontal, que é exatamente ajustar a posição do sinal em relação a esse eixo, para trás, para frente. A posição de trigger, que permite o ajuste em que ponto da forma de onda o osciloscópio começará a exibir. Esse ajuste aqui lateral. Outra configuração permitida por esse menu vertical se diz respeito a controlar a posição do sinal na tela no eixo vertical. O que isso permite para a gente? Que o sinal possa ser, por exemplo, mais centralizado
ou possa ser centralizado com outro sinal, como por exemplo, se eu ligar aqui o canal 1, para que ambos possam ser comparados da maneira que a gente quer. Além dos botões para controle do sinal nos eixos horizontal e vertical, podemos visualizar essas modificações e as características do sinal medido a partir dos menus do osciloscópio. Para a visualização das características do sinal, primeiro selecionamos qual das entradas do osciloscópio queremos que o display mostre. A partir disso, podemos selecionar manualmente os parâmetros que desejamos analisar. Para o caso do menu, por exemplo, de canal, vimos aqui em um dos canais o que queremos analisar e clicamos nele. Aqui já aparece o menu do canal. A partir desse momento, temos algumas opções que podem ser mais interessantes para a gente. Por exemplo, acoplamento. O acoplamento a gente tem AC, DC ou o GND, o terra. Isso determina como o sinal é tratado na entrada. O acoplamento AC, por exemplo, bloqueia componentes de corrente contínua, permitindo a passagem apenas de sinais AC. O acoplamento DC mostra tanto componentes AC quanto DC. E o acoplamento GND desliga o sinal de entrada, permitindo alinhar a base de referência do traço. A prova de atenuação, por exemplo, permite configurar a atenuação da sonda conectada como 1x, 10x, 100x, 50x e diversos outros valores de acordo com a sonda que está sendo utilizada. Para outros menus, como por exemplo o de medição, podemos ver aqui medidas, podemos configurar o que estamos analisando de cada sinal. Por exemplo, vimos aqui, sabemos que ele está analisando do canal 1, clicamos e aqui nós decidimos o que vamos medir. Aqui a gente pode medir tanto o canal 1 quanto o canal 2. No caso, o canal 2 aqui está desligado, ele está indicando para a gente. E aqui selecionamos o tipo que queremos analisar. Atraso, nada, frequência, período, médio, pico a pico, que vai mostrar para a gente a tensão no eixo Y e diversas outras coisas que podemos usar para serem medidas, A gente tem aquele ciclo RMS, o próprio RMS, mínimo e máximo. Por último, temos o menu do Trigger. Ele é essencial para sincronizar a exibição dos sinais, garantindo que as formas de onda se estabilizem na tela. Ele oferece as seguintes opções de configuração. Primeiro, a gente clica aqui e vai aparecer essa tela para a gente, Ela já está aqui na lateral. E a gente tem essas configurações. Primeiro, origem. A gente tem opções de canal 1, canal 2 e uma origem também externa, que pode ser ligada a partir dessa entrada aqui. Sobre os modos, a gente tem modo normal e modo automático. O modo normal atualiza a tela somente quando um evento de trigger é detectado, garantindo uma captura precisa do sinal. O automático atualiza a tela automaticamente, mesmo sem um evento de trigger. Isso é útil para observar sinais contínuos. O acoplamento, assim como o menu do canal, filtra sinais indesejados, como componentes de alta frequência ou ruído. A inclinação escolhe se o sinal ocorrerá na borda de subida, quando a tensão aumenta, ou na borda de descida, quando a tensão diminui. E todas essas informações obtidas permitem que o usuário observe e tenha informações mais rápidas e precisas do sinal, sem necessariamente ter que fazer cálculos manuais ou qualquer outra coisa. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado aí desse vídeo de introdução, para a utilização do osciloscópio. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários que quando a gente conseguir a gente responde. Valeu!